Salve, salve, galerinha do Mentoria Matemática, tudo bem? Professor Carlos na área. E aí, como é que vocês estão? Estudando bastante? Muito bom, galera. Então, dando complementação aos nossos estudos, estamos na sexta parte da nossa revisão de matemática, tá? Vamos focar nos principais assuntos, bem revisado, teoria e exercício para poder fortalecer e chegar no dia da prova e detonar, detonar mesmo, porque nós vamos ser federais. Então vem comigo aqui, ó. A área das principais figuras planas. Cara, esse resumo que eu fiz aqui, pronto. É só estudar por ele, passar o caderno e fazer exercícios, que essas aqui são as principais que caem, tá? Minha primeira área é a área do quadrado, tá? Tu tem um quadrado de lado L, tá? Para mim determinar a área, é simplesmente pegar o lado e elevar ao quadrado. Nesse caso aqui, L ao quadrado, tá? Hipoteticamente, se o lado fosse 5, 5 ao quadrado, 25. Mas a gente vai ver mais exercício quando estiver fazendo a lista de exercícios da próxima aula. Além da área, o que eu posso pedir? O que a banca pode pedir do quadrado? Olha só, eu vou pegar e passar uma diagonal aqui, ó. Certinho? Essa linha que eu passei é uma diagonal. Ele pode te pedir a diagonal do quadrado, tá? Ou simplesmente te dar a diagonal e pedir a área. E para isso tu vai ter de utilizar essa diagonal para encontrar o lado e aí tu encontras consecutivamente a área. Então a diagonal eu não é só tu aplicar o teorema de Pitágoras, mas eu só preciso da fórmula aqui. Vai ser lado raiz de 2, certinho? Se eu tivesse deduzindo a fórmula, eu fazia para ti, mas não há necessidade. O meu amigo tem de aprender isso aqui, tá? Outra figura importante é o retângulo, tá? Ele pode te pedir a área de um terreno na forma de um retangular, certo? Tu tem a altura e tu tem a base. Cara, é muito simples, é só multiplicar a base vezes a altura. Só isso, cara. Somente isso. Se ele te pedisse o perímetro, preste atenção. Perímetro é a soma dos lados da figura, não é isso? Olha só. Se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é H, se aqui é H. Era só somar. Por exemplo, se eu quisesse o perímetro dessa figura aqui do quadrado, era só pegar 4L, né? L, L e L. Só somava e ia dar 4L. Certinho? Então, do retângulo é isso. Base vezes altura. Agora vamos para nossos amigos triângulos. Eu trouxe 3 triângulos, tá? Eu esqueci de colocar um triângulo qualquer, um escaleno, mas a gente pode colocar quando estiver fazendo o exercício. Tá aqui um triângulo, esse primeiro é um triângulo retângulo. Por quê, professor? O teu ângulo de 90 graus, tá? Depois tu tem os dois ângulos internos. A soma dos ângulos internos é 180. Para me calcular a área dele é a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Certinho? Triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Esse outro triângulo aqui, tu vai observar que ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, significa dizer que esses ângulos da base aqui são iguais. Se esse aqui é alfa, esse é alfa também. Tá? Aqui dá até para aplicar um teorema de Pitágoras. Ó, a altura dele, ó, e aqui tu poderia aplicar, que esse ângulo é aqui, ó, é de 90 graus. Como é que eu determino a área do triângulo isósceles? Base vezes a altura dividido por 2 também. Mesma coisinha. Lembra, isósceles ele tem dois lados iguais e um diferente. O retângulo, porque tem o ângulo de 90 graus. E o queridinho das bancas é o triângulo equilátero. Por que equilátero? Tem 3 lados iguais, consequentemente, os ângulos internos são iguais, tá? São todos de 60 graus, certo? 60 graus. Tem a altura, dá tu aplicar aqui um teorema de Pitágoras, dependendo da questão. E olha só, presta atenção que ela é bem importante. A área é
lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certinho? Outra informação que ele pede muito aqui no triângulo equilátero é a altura. A altura tu poderia determinar também aplicando o teorema de Pitágoras, mas eu vou te dar a forma aqui. É L raiz de 3 sobre 2. Como eu não estou deduzindo as fórmulas, eu estou botando direto, tá? Tu tem de memorizar. Aqui dá de fazer várias aplicações. Esse triângulo é o retângulo, esse triângulo é o isósceles e esse triângulo é o equilátero. Tem 3 lados iguais, consequentemente, 3 ângulos iguais. Outra figura bastante cobrada é o trapézio, tá? Olha só a figurazinha. O trapézio ele tem uma base menor e uma base maior e tem uma altura. E aqui o examinador pode fazer várias outras. Olha, ele poderia desenhar aqui, ó, um triângulo, aqui é dentro, ó, outro triângulo. Poderia fazer informações. Então ele poderia determine a área de um terreno no formato de trapézio. Ou então determine a área achurada só dessa parte aqui, ó. Entendeu? Para determinar a área do trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura e tudo isso, ó, dividido por 2, tá? Base maior, que é esse pedaço, mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A altura poderia vir aqui dentro também, certinho? Bem tranquilaço. Outra figura que cai bastante é o losango, né? A pipazinha, a bandeira, seja lá de qualquer estado. Tu tem uma diagonal menor, que é essa parte aqui, ó. Diagonal menor, esse pedaço, desce aqui. E tu tem a diagonal maior, tá? Então a fórmula é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. O professor ele poderia pedir só a área achurada também, ó. Porque aqui dentro, tu observa, tu tem 4 triângulos, o quê? Retângulos, certinho? Então, olha, ele poderia pedir várias coisas aqui. Então, como a gente está focando na área, tá aqui. Ele podia te dar a área e poderia te dar a diagonal maior e pedir a menor, tá? Eu ia fazer uma equaçãozinha. Poderia pedir só a área desse triângulo. E aí, vai fazendo. Ok? Vamos lá. Segunda parte. Na segunda parte, nós temos a área do hexágono, ou hexágono. É bem interessante ele, cara. Se tu observar aqui, o hexágono é um polígono que ele tem quantos lados? 6 lados, isso mesmo, certo? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se tu observar, ele é composto por 6 triângulos equiláteros, certo? 6 triângulos equiláteros. Então, para me determinar a área dele, olha só, a área de um equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que aqui tu tem quantos? Isso mesmo, 6. Então, a área é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Poderia simplificar todo mundo aqui por 2, ó. Por 2, e ficava 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Professor, e esse raiz de 3? Não te preocupa não. Ou na questão ele te dá raiz de 3, ou ele então considere raiz de 3 1,7. Fica bem tranquilo que vai ser fácil, tá? Aí aqui ele poderia te pedir a área achurada, a área de um terreno nesse formato. Poderia te pedir, por exemplo, se ele fosse colocar algum tipo de lajota, quantas lajotas ia dar dentro desse hexágono, ele poderia inventar, a banca poderia inventar várias coisas, tá? E aqui a gente tem a área do círculo, tá? A área do círculo é muito linda. Eu fiz aqui algumas complementações, ó. Por exemplo, olha só. Do zero até o A, do centro até o A, o OA, eu chamo raio. Raio da circunferência, certo? BC
passando pelo centro da circunferência, eu chamo de diâmetro. E o DF, que não passa pelo centro da circunferência, eu chamo de corda. Guarda essas informaçõezinhas, tá? Então, do centro até essa extremidade é o raio da circunferência. B até C, passando pelo centro da circunferência, é o diâmetro, tá? E DF, não passando no centro da circunferência, é apenas uma corda. Como é que eu calculo essa área aqui todinha, isso todinho aqui? É πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado. Onde esse π é 3,14, ou dependendo da banca ela vai dizer que é 3, tá? R é o raio, ok? Tá, e se eu pegar essa circunferência, vamos dizer que eu tenho um corredor, ele sai desse ponto e corre aqui, ó, todinho nessa parte circular, vem, até chegar aqui novamente. Eu quero determinar qual o comprimento, quantos metros esse corredor chegou, saindo de A e voltando novamente para A. Aí é o comprimento da região circular, tá? Quantas voltas o corredor A deu em tantos minutos. Então, para me determinar isso, tu tem que saber o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Guarda essa informação que ele salva vida, tá? Além disso, olha só, eu te falei que a área do círculo é πr ao quadrado. Professor, e se eu tiver só a metade do círculo, que é o semicírculo? Aí sim é πr ao quadrado dividido por 2, tá? Fazer bonitinho, professor. πr ao quadrado dividido por 2, tá certo? Quando é só a metade da circunferência. Tá? Ele pode fazer uma área achurada aqui, ó, te dá a área e pedir só isso aqui, tá? Quando ele te pede isso daqui, só aqui tu remete a um setor circular. O que é um setor circular? Aqui, ó, tipo essa fatia de pizza aqui. Determine a área de um setor circular de raio 15 e cujo ângulo é 300 graus. Aí tu vai calcular. Para me determinar a área desse setor circular, só essa fatia de pizza, aqui é o ângulo, é alfa πr ao quadrado dividido por 360 graus. Grava isso, que ele de vez em quando cai também. Então, a área do setor circular, alfa πr ao quadrado dividido por 360 graus. Aqui é o raio e aqui é o ângulo, certo? Para finalizar essa parte, nós temos a coroa circular. A coroa circular é um exemplo, é a catraca de bicicleta. Mas coroa circular é quando tu tem duas circunferências concêntricas. Concêntrica é o quê? Quando ela tem o mesmo centro, ó. Ela tem o mesmo centro, ó. Uma circunferência menor, que eu chamei de R1, e uma circunferência maior, que eu chamei de R2. Mas elas são concêntricas porque ela tem o mesmo centro. Como é que eu calculo a área? Π, abre parênteses, R ao quadrado, é o raio da maior, menos R ao quadrado, o raio da menor. Certo? Guarda essas informações, passa para o caderno, para quando nós fazermos exercício, ela vai ser importante. Essa prática das fórmulas, essa teoria deve estar bem enraizada na tua mente, cara. Para tu chegar no domingo e detonar, ou no dia da tua prova, certinho? Então é isso, federal. Faz com calma, pausa a aula. Se preferência não entrou na cabeça, assiste outras vezes, certinho? E vai dar tudo certo, federal. E se inscreve, compartilha e vai dar certo. Valeu, federal!